Antes de falar sobre essa questão, vamos falar um pouco do casamento, dos efeitos patrimoniais do casamento, né? E o que é um regime de bens em um casamento, né? No casamento, a gente promove uma união civil ou uma união até religiosa feita numa igreja que pode ou não gerar efeitos civis. A lei brasileira também prevê a união estável, que em determinados relacionamentos que se percebe que os familiares têm um ânimo, né, uma intenção de constituir uma família, né, marido e mulher, ou mesmo pessoas do mesmo sexo em uma união ou casamento ou um afetivo, nós temos efeitos pessoais e patrimoniais. Como efeito pessoal do casamento, né, é um dever de solidariedade e cuidado recíproco que deve ser observado. Você, como um cônjuge ou como união convivente união estável, você não tem simplesmente um direito de cuidar do outro, você tem um dever recíproco de cuidar um do outro, e isso vai muito além da questão patrimonial. Mas a nossa tradição legal, ela traz um enfoque muito grande na questão patrimonial, e por isso mesmo o casamento pode adotar diferentes regimes de bens, ou seja, como que o patrimônio vai se comportar dentro do regime de bens. Isso que é o regime de bens em um casamento. É como que vai ser determinado que esses bens contraídos antes ou após a celebração do matrimônio ou a ocorrência de uma união estável, como que esses bens se comportam, a quem pertence, né? E a lei brasileira prevê vários regimes de bens, mas eu vou deixar, tomando como base o regime padrão do Brasil, é o regime da comunhão parcial de bens. No regime da comunhão parcial de bens, nós vamos determinar que os bens adquiridos após o casamento, eles pertencerão a ambos. Haverá algumas ressalvas, mas você cria isso. Então você tem uma separação do seu patrimônio. Uma pessoa casada em qualquer regime, tá? Mas no regime da comunhão parcial isso fica bem mais claro, bem mais delimitado. Quando você é uma pessoa casada, você vai ter bens particulares que são só seus. Haverão bens particulares que pertencem somente ao seu cônjuge, e também haverão o que nós chamamos de bens comuns do casal, que é a comunhão de patrimônio, tá? Tá aqui um diagrama que demonstra bem como que funciona isso, né? Então, em qualquer regime de bens, você tem uma listagem, um conjunto de bens. No regime mais comum no Brasil, que é o da comunhão parcial de bens, vamos ir direto aqui para o artigo 1659, do regime da comunhão parcial de bens. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com exceção dos artigos seguintes. Aqui a gente vai ter umas exceções daqueles bens que não participam da comunhão. O que é a comunhão? São esses bens aqui, bens comuns do casal. Tá? E via de regra, no regime padrão, que é o da comunhão parcial de bens, os bens comuns são aqueles que foram adquiridos ao longo da união. Então, a pessoa casada, ela vai ter os bens particulares do marido, vai ter bens que são comuns ao casal, bens particulares da esposa. E dentro dessa comunhão, bens comuns, a gente fala em meação. Esses bens comuns, eles são tratados como uma universalidade. Se você casou, se após o casamento você adquiriu um apartamento, esse apartamento, via de regra, vai estar pertencendo tanto a marido como mulher, mesmo estando no nome somente de um, tá? Vai pertencer a ambos. E a gente não fala em meação, a não ser que a gente esteja discutindo uma situação que alcança patrimonialmente esses bens comuns. A gente vai falar em meação numa situação de divórcio, em que a gente tem que fazer a partilha dos bens comuns, os bens particulares são de cada um, e numa situação de inventário, quando uma pessoa falece, a esposa, além de herdeira de certos bens, ela também é meeira, ela tem meação sobre outros bens, e a gente vai falar de meação exatamente porque a meação já faz parte dos bens comuns, já faz parte do cônjuge sobrevivente, o viúvo ou a viúva. Então, quando a gente fala em meação, a gente está falando aqui
dessa separação do patrimônio que é pertencente à comunhão. E a gente também vai, na prática, falar de meação quando um bem que pertence à comunhão é de alguma forma alcançado pela dívida de um dos cônjuges. Então a gente vai analisar aqui quais são as situações em que as dívidas do casal respondem, porque isso tem muita importância para a gente analisar essa decisão que separamos para o tema de hoje.